A próxima habilidade que você tem que ter para desenvolver corretamente o projeto de licenciamento ambiental, né, é saber fazer corretamente, né, os cálculos, né, e relatórios, tá? Dentro dos cálculos e relatórios, né, por que eu achei importante colocar isso como uma habilidade separada, um tópico específico dentro disso, tá? Porque tudo isso é muito importante para você conseguir, né, apresentar corretamente os dados. Isso também é muito importante para você estar apto a tirar dúvidas do seu cliente ou do analista ambiental, tá? Então, tudo isso vai embasar muito corretamente, né, o desenvolvimento do seu projeto, tá? E quando eu falo aqui cálculos e relatórios, o que eu quero dizer, né? Você entender quais são os cálculos necessários, né? Ou seja, todo levantamento, ele vai ter lá determinados cálculos, seja de volume, seja de quantidade de árvores, seja né, de produção, de cadeia de custódia e assim por diante, tá bom? Então, se você entende corretamente os cálculos necessários, você já consegue vislumbrar corretamente, né, como que você apresenta esses cálculos e como que você interpreta e entrega isso no seu relatório, tá? E aí, olha só, uma coisa muito bacana, que te ajuda muito, é você saber quais os principais tipos de gráficos, tá? Porque uma coisa, imagina o seguinte, uma coisa é você entregar num relatório, num projeto técnico, uma coisa é você entregar lá uma tabela cheia de números, né? Outra coisa é você entregar, além daqueles números, mas eles também apresentados em forma de gráficos, tá? O gráfico, ele nada mais é do que uma representação visual de um número, né? Ou seja, quando você entende que, por exemplo, um gráfico de colunas, ele é muito bom para fazer uma comparação entre os vários valores ali dentro de um determinado parâmetro dentro que você esteja analisando, tá? Já, por exemplo, um gráfico de pizza, né? Que é aquele gráfico redondo com várias fatias, aquilo ali é muito bacana para você fazer as comparações dentro de um total que sempre vai ser o mesmo, digamos assim, né? Então, existem diferenças quando você apresenta determinado tipo de gráfico, eles são muito bons para apresentar certos tipos de dados, né? Quando você entende as diferenças de cada tipo de gráfico, isso te ajuda muito a apresentar os seus resultados, né? Por exemplo, já um gráfico em linha, o gráfico de linha ele é muito bom para você apresentar as variações de uma determinada variável ao longo do tempo, por exemplo, tá? Então, determinados tipos de gráficos são muito bons para situações específicas, e quando você entende isso, tá? Isso te ajuda muito a compor aí né, o seu relatório, né? Essa questão dos gráficos, de repente, pode até virar um vídeo específico, né? De quais são os principais tipos de gráfico, quais são os melhores gráficos que você tem que apresentar no seu relatório, enfim, tá? Isso também te ajuda muito a aprovar o seu projeto, tá bom? E aí, né, dentro aqui dos cálculos e relatórios, né, quais são também outros parâmetros que é importante você apresentar corretamente, né? Análise estatística, né? Porque, como eu disse, muitas vezes o seu projeto ele tem que ter ali um determinado parâmetro estatístico previsto em lei. Então, e se você não sabe como que é feito esse cálculo estatístico, você vai ficar muitas vezes como que refém do analista ambiental, que muitas vezes o próprio analista do outro lado ele não sabe, mas ele está lá te mandando uma dúvida que você do lado de cá também, se você não souber, você não vai conseguir dar andamento no seu projeto. Às vezes, por conta de um erro, ali, de um equívoco na análise estatística, você tem que voltar no campo, ter todo um custo, todo um tempo, sendo que bastaria uma simples explicação correta ali para o analista ambiental, que já seria suficiente, né? Então, tenha também esse entendimento correto sobre a análise estatística, tá? E também, continuando aqui, procure verificar no seu caso, né? Por exemplo, eu tenho aqui o curso de inventários florestais, né? Eu tenho vários alunos. Os alunos do meu curso, eles usam planilhas prontas para diversos tipos de inventário. Mas eu sei também que tem vários profissionais que utilizam softwares, né? Então, ó, se você utilizar software ou planilha, né?
procure verificar, e independente do caso, procure verificar como que esse software, essa planilha trabalha, quais são os parâmetros que ele utiliza. Se você utiliza um software, na hora de, por exemplo, de calcular o volume, procure verificar no software como que ele faz o cálculo de volume, porque se você tiver aí uma situação, alguma variação de campo, você vai saber ajustar corretamente ali no seu software, tá bom? Ou se você utiliza planilha, né, procure entender corretamente como é feito o cálculo para que você consiga fazer os ajustes necessários quando for preciso na sua planilha, tá?